Um livro de sucesso não precisa ser um calhamaço com 300, 400 páginas e dezenas de personagens. O livro Carrie, a Estranha, né? Carrie, a Estranha em português, em inglês apenas Carrie, do Stephen King, é uma prova disso. Esse livro foi o primeiro livro que o King escreveu e publicou, e ele odiou o livro. Na verdade, ele nem lembra, naquele livro que ele escreveu sobre a escrita, ele fala que ele nem lembra de ter escrito esse livro, de tão doidão que ele estava na época. Ele fazia uso de entorpecentes, aquela coisa toda, bebia demais. Mas a gente sabe que Carrie é uma obra-prima e merece esse status. Tanto que teve filme e 2 versões até desse filme. Carrie tem 65 mil palavras. São palavras? Isso. 65 mil palavras. É um livro pequeno. Se a gente for observar livros grandes que tem por aí, Carrie é como se fosse um conto. O último livro que eu escrevi tem 280 mil palavras, para você ter uma ideia. E de tão bem feito que Carrie é, você vê, né? Não teve necessidade de ser uma história imensa. Por que eu estou falando sobre isso com você? Há pouco tempo atrás, uma jovem escritora, ela estava escrevendo, né, começando a escrever um livro dela de fantasia, ela veio me perguntar a respeito de tamanho de livro, tamanho da obra. Aí ela falou assim, eu não sei escrever livro curto. Porque ela veio me pedir um aconselhamento, né? Aí eu falei, olha só, para primeiro livro, que tal você publicar um livro menorzinho? Não sei escrever livro curto. Será que a pessoa não sabe escrever livro curto? Ou será que a pessoa está sendo prolixa e escrevendo algo longo, extenso e enrolado demais? A gente tem que saber avaliar. Porque você escrever um livro imenso que ninguém vai ler, acho que não vale a pena. Muitas vezes, um livro menor, uma história sucinta, compacta, ela pode ser mais impactante do que um calhamaço. No livro Carrie, são poucos personagens. O núcleo da história gira em torno da Carrie, da mãe dela, e alguns coadjuvantes, aqueles colegas que ficavam azucrinando a vida dela, né? Aqueles secundários que geravam o caos na história. E o que acontece? O King, ele não criou uma história com várias camadas, com várias situações. A ideia principal era uma jovem atormentada pela mãe, fanática religiosa, que era cheia de preconceitos, repleta de ideias loucas sobre a religiosidade, e criou a menina de uma forma que ela era estranha para os outros colegas. Por ser filha, né, de uma fanática religiosa, a menina só queria ter uma vida normal, mas ela era fruto daquela criação opressora. Só que a Carrie, ela tinha poderes psicocinéticos, eu acho que era esse o termo, e a mente dela era, ao mesmo tempo, frágil e poderosa. Então a gente percebe todas as situações que foram, como é que eu vou dizer, que foram desencadeadas pela questão da mente da Carrie. O Stephen King, o foco dele era a Carrie, as situações pelas quais ela passava e o sofrimento pelo qual ela passou, que desencadeou toda a tragédia na trama. Os temas principais de Carrie
eram o bullying, a repressão, a fragilidade mental da menina, que fizeram com que ela sofresse e transformasse a vida de todas as pessoas naquela cidade, que a atormentavam e alguns que até gostavam dela. Aí você percebe que o Stephen King, o foco dele era o horror no cotidiano. Era uma coisa simples. Uma menina, uma adolescente, que tinha uma antagonista, que era a mãe dela, né? A personagem principal, a heroína, era a Carrie, a antagonista, a mãe dela. Então, assim, era uma coisa simples, é o cotidiano, é o horror do cotidiano. Tantas coisas horrorosas, terríveis, podem acontecer no dia a dia. E ele, claro, ele pincelou um sobrenatural ali, por causa da telecinese da menina, mas é uma coisa, assim, natural. Estudantes indo para a escola, fazendo bullying com um coleguinha, a mãe maluca da garota, coisas normais, não tinha ataque alienígena, não tinha exércitos lutando, brigando, coisas triviais que acontecem no nosso dia a dia. Com o tempo e a prática intensa da escrita, porque a gente sabe que o Stephen King é extremamente prolífico, ele produz muito, ele escreve muito, muito, muito. A escrita dele naturalmente evoluiu. Então, de um livro curtinho como Carrie, a gente pode exemplificar It, né? Nesse meio tempo, que teve 440 mil palavras, mais ou menos, e depois Under the Dome, Sob a Redoma. Sob a Redoma é uma narrativa multifacetada. São dezenas de personagens. Ele teve até uma série na TV que foi muito mal feita, tá? Diga-se de passagem. Bons atores, mas eles quiseram mudar a história, eles enveredaram por outro caminho. Então, assim, eles destruíram o livro, né? A verdade é essa. Under the Dome, Sob a Redoma, fala de uma história em que uma cidadezinha, que é Chester Mills, se eu não me engano, e do nada uma cúpula, né, uma redoma, isola aquela cidade do resto do planeta. Isola, eles estão isolados ali. E qual é a situação? As pessoas tentando sobreviver, que eles estão dentro daquela redoma, os exércitos querendo entrar, as pessoas querendo livrar as pessoas dali, e a tentativa de sobrevivência, os relacionamentos entre as pessoas que ficaram dentro da redoma e pessoas que ficaram de fora da redoma. Tem parentes, tem amores, tem, sabe, pessoas... O cara ficou fora, a esposa dele ficou dentro, sabe? Então, assim, são muitos personagens. Tem político safado, tem policial, tem adolescente rebelde, tem os cidadãos comuns da cidade. Então, muita coisa acontecendo. Tem aquele toquezinho sobrenatural que o Stephen King escreve. Olha, se eu não me engano, o número de palavras eu não me recordo, mas eu sei que tem mais de 700 páginas. Mais de 700 páginas. Olha, em inglês é um calhamaço assim. Eu acho que é do tamanho de um dicionário, ou até maior. É muito grande. Aí você vê a evolução do Stephen King. Ele escreveu Carrie com 65 mil palavras, depois chegou no It, a coisa, com 440 mil, e depois chegou ao Sob a Redoma, que tem muito mais do que 440 mil palavras. Tem muito mais. É um livro enorme, com dezenas de personagens, tem muito personagem. E ele consegue construir os conflitos maravilhosamente bem. O foco do Stephen King, ele fala, né, sobre a questão sobrenatural, mas o foco dele, os temas, são as pessoas, são os relacionamentos. Nesse livro, então, no Sob a Redoma, acontece muito isso, os relacionamentos entre as pessoas,
um querendo ser mais malandro do que o outro, na tentativa de sobreviver. Aí você percebe a evolução que ele teve. Mas o Stephen King só evoluiu na escrita porque ele escreve, e escreve muito. Então, eu acho uma bobagem você se preocupar se o seu primeiro... Ai, meu primeiro livro é fino. Ai, o meu primeiro livro é muito longo. Esquece isso. Apenas escreva a sua história e curta. Curta o momento, aproveite cada minuto da sua história. Porque escrever livros, criar histórias é super divertido. E não importa se é uma novela com com 40 mil palavras ou se é um livrão enorme com centenas de personagens. Escreva para você se divertir, para você aproveitar. A evolução, ela é orgânica. Ela vem com o tempo, vem com a experiência, vem com os seus estudos, com as suas leituras. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha. Me segue, né, por favor. Me segue lá no Instagram também, @BabiGarrett. Um beijo e até o próximo vídeo.